Sejam bem-vindos novamente. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar as nossas aulas. Então, hoje nós falaremos sobre estrutura celular, certo? O que vem a ser a célula e também como que ela se constitui, qual é a sua estrutura. Antes disso, vocês devem lembrar que saber que células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Tá? As células, os organismos vivos, são constituídos por células. Logo, a unidade morfológica dos organismos vivos é uma célula. Além disso, as células realizam importantes atividades no seu interior. Logo, elas são unidades funcionais dos seres vivos. E, além disso, uma célula só é formada a partir de uma célula pré-existente. A célula não se forma do nada, é necessário que tenha uma célula anterior. As células são divididas em células procariontes e eucariontes. A diferença entre a procarionte e a eucarionte, é basicamente a formação do núcleo. Na célula procarionte, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Não há uma membrana nuclear, não há um núcleo formado. Tá? O material genético fica disperso. Além disso, não há presença de organelas membranosas, como a mitocôndria e retículo endoplasmático. Já a célula eucarionte, ela possui um núcleo verdadeiro. Tá? O material genético ele está dentro do núcleo, protegido pelo núcleo pela membrana nuclear. Okay? Então, eucarionte possui núcleo e procarionte não possui núcleo. Além disso, os organismos seres vivos podem ser classificados em unicelulares e multicelulares. Unicelulares, como o próprio nome diz, são organismos ou seres vivos que possuem apenas uma célula. E os multicelulares que possuem trilhões de células, onde essas células, nos multicelulares, se especializam em funções específicas. Okay? Exemplo de célula procarionte, nós temos as bactérias e cianobactérias. Eucarionte, os animais. Nós, humanos, também temos células eucariontes. Ser vivo unicelular, nós temos bactérias, alguns protozoários, as cianobactérias, e multicelular, o homem, o cachorro, os animais de grande porte. Ok? Então, continuando, nós vamos falar da primeira divisão da célula, vamos assim dizer. A célula é dividida em membrana plasmática, núcleo e citoplasma, uma célula eucarionte. A membrana plasmática, ela funciona como uma barreira seletiva. Então, ela vai selecionar aquilo que entra e sai da célula. Tá? É uma membrana semipermeável que vai proteger as estruturas celulares. Essa membrana, então, ela delimita a célula. É um envoltório que vai delimitar a célula. E a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica com proteínas. Então, é formada por duas camadas lipídicas. Uma externa, que é voltada para o exterior da célula, e uma interna, que é voltada para o interior da célula. E nessa bicamada há a presença de moléculas de proteínas, certo? Então, a membrana plasmática vai envolver a célula, proteger as organelas, selecionar o que entra e o que sai, né? Vai ser uma barreira seletiva e semipermeável. Após a membrana plasmática, como eu havia falado, nós temos o núcleo. O núcleo, presente nas células eucariontes, é um envoltório, né, formado por duas membranas. Ele é envolto, por duas membranas chamadas carioteca. Então, o material genético fica dentro do núcleo, dentro dessa membrana nuclear da carioteca. Essa membrana nuclear possui poros nucleares que vai facilitar a comunicação do citoplasma com o núcleo. Tá? Então, o núcleo possui o material genético em seu interior, é protegido por duas membranas, tá? Membrana nuclear, chamada de carioteca, e possui poros
que facilita a comunicação do núcleo com o citoplasma. E é onde está o material genético. Certo? Após o núcleo, nós temos o citoplasma. O citoplasma nada mais é do que a região que fica entre a membrana plasmática da célula e o núcleo. Tá? Então, a região entre a membrana plasmática e o núcleo é chamado de citoplasma. Tá? E ele é formado basicamente, ou ele é constituído basicamente por água, mais proteínas, mais carboidratos. E, além disso, no citoplasma é onde se encontram as organelas celulares. Então, aqui você vê nessa figura a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma, onde estão as organelas citoplasmáticas, os organelas celulares. Aqui numa fotomicrografia de uma varredura, você tem o núcleo e o citoplasma ao seu redor. E aqui você vê o citoplasma e a membrana celular. Como eu falei, no citoplasma é onde estão as organelas citoplasmáticas, as organelas celulares. Então, nós vamos agora saber quais são essas organelas e qual a função de cada uma. A primeira organela que nós vamos ver é a mitocôndria. A mitocôndria é a organela responsável por realizar a respiração celular. É a organela que vai ser responsável por produzir a maior quantidade de energia do ser vivo, da célula e do ser vivo. Tá? A mitocôndria, ela é formada por membrana interna e externa, e uma característica da mitocôndria é que ela possui um DNA em sua matriz, um DNA circular em sua matriz. Por possuir um DNA circular, a mitocôndria é a única organela da célula animal capaz de se multiplicar. Única organela da célula animal capaz de se multiplicar. Okay? Então você tem aqui uma mitocôndria em 3D. A estrutura da mitocôndria, vejam bem, membrana interna e externa, uma matriz mitocondrial, DNA e a crista. Nessa região vai ser onde vai acontecer duas etapas da respiração celular. E aqui uma foto de microscópio eletrônico, mostrando a estrutura da mitocôndria. Vejam as cristas e a matriz mitocondrial. Certo? Então a mitocôndria é responsável pelo fornecimento de energia. Após mitocôndrias, nós vamos falar sobre os ribossomos. Os ribossomos são organelas presentes, podem estar dispersas no citoplasma, ou pode estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso, que nós falaremos logo a seguir. O ribossomo ele é formado por duas subunidades, uma subunidade maior e uma menor. Os ribossomos eles são responsáveis por produzir as proteínas no meio celular. Tá? O ribossomo ele é formado por um RNA ribossomal e uma proteína, e eles vão fazer ou vão promover a união de aminoácidos para formar uma proteína. Tá? Essa é a função dos ribossomos, produzir proteínas. Após os ribossomos, nós vamos falar dos retículos endoplasmáticos. Como eu mencionei, o ribossomo pode estar aderido ao retículo endoplasmático ou pode estar disperso no citoplasma. Tá? O retículo endoplasmático, quando tem ribossomo aderido, ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. O retículo endoplasmático, tanto rugoso quanto liso, são organelas membranosas. Tá? As membranas se dobram sobre si.
Tá? Agora, no retículo endoplasmático rugoso, que é essa figura mais rosa, tá? Ou granular, a membrana do retículo endoplasmático rugoso, como vocês podem ver nessa figura, ela se liga ou ela é contínua à membrana externa do núcleo. Lembre-se, o núcleo é formado por duas membranas, tá? E a membrana externa, ela é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. E qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? Por ter ribossomos aderidos à sua membrana, tem como função a produção de proteínas, a síntese de proteínas e também o transporte dessas proteínas até outras partes da célula. Tá? E a outra parte do retículo, ou o outro segmento do retículo endoplasmático, é o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso não há presença de ribossomos. Então, ele pode ser chamado, o retículo endoplasmático liso não há presença de ribossomos aderidos. E além de ser chamado de liso, ele pode ser chamado de agranular, porque não possui grânulos, não possui ribossomos. A função do retículo endoplasmático liso é também a produção, mas é a produção de outra substância, que seriam os lipídios. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas, o liso produz lipídios, que irão compor as membranas celulares e as membranas das organelas. E além disso, o retículo endoplasmático liso é responsável pela neutralização de algumas substâncias tóxicas. O retículo endoplasmático liso pode realizar desintoxicação da célula. Ok? Rugoso ou granular e liso ou agranular. Produção de proteínas, o rugoso, e lipídios, o liso. A outra organela que nós iremos ver será o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. O complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é uma organela formada por várias vesículas achatadas e empilhadas umas sobre as outras. Tá? O complexo de Golgi tem duas faces, a face trans e a face cis. A face cis, ela recebe o transporte, né, de produtos vindo do retículo endoplasmático rugoso. Tá? E a face trans, ela vai secretar, ela vai eliminar algumas vesículas que vão ser secretadas sobre ou na membrana plasmática. O complexo de Golgi são esses sacos achatados e empilhados uns sobre os outros, essas vesículas, é responsável por armazenar, modificar e exportar as proteínas sintetizadas. Então, recebe as proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático rugoso ou granular, armazena, modifica e libera essas substâncias modificadas. Além disso, o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, é responsável pela formação dos lisossomos. O que seriam os lisossomos? Os lisossomos são organelas citoplasmáticas que possuem em seu interior enzimas hidrolíticas. São enzimas que vão digerir material celular, digerir substâncias celulares, digerir conteúdo celular que não tem mais utilidade. Tá? Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular e são formados por uma membrana bicamada lipídica, assim como a membrana celular, a membrana citoplasmática, e possuem enzimas, como eu falei, enzimas no seu interior. As substâncias digeridas pelo lisossomo podem ou não ser reutilizadas pela célula. Não há nada que defina se vai ser utilizada ou não. Tá? Então, lisossomos são responsáveis pela digestão
intracelular. Uma outra organela, também que faz parte da digestão ou do combate a substâncias livres, substâncias no citoplasma, são os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas formadas por membranas simples, ao contrário do lisossomo, que é uma bicamada lipídica, e possuem em seu interior enzimas e catálase. Essas enzimas e a catálise são responsáveis pela oxidação das substâncias. Tá? Vai provocar ou vai realizar a neutralização da toxicidade das substâncias. Então, essas enzimas digestivas ou oxidases vão neutralizar a toxicidade, vai eliminar as toxinas do organismo. E os peroxissomos estão presentes em grande número no corpo humano, no fígado e nos rins, onde há a maior necessidade de eliminação de substâncias tóxicas. Ok? Acabou? Não, não acabou. Nós temos mais as seguintes organelas. Centríolos. Os centríolos são organelas que vão participar do processo de divisão celular, na separação do material genético. Nós veremos nas próximas aulas, com relação à divisão celular, como os centríolos vão funcionar, tá? Como que eles vão atuar nessa divisão. Mas tenham em mente, os centríolos são organelas celulares formadas por centrosoma e microtúbulos que vão ser úteis na divisão celular. Ok? Além disso, nós temos o citoesqueleto. O citoesqueleto nada mais é do que organelas que vão dar forma à célula. Tá? Além disso, vai participar do transporte de substâncias na célula. O citoesqueleto é aquela organela onde vai movimentar as organelas para determinado lugar. Como vocês podem ver na figura, são as organelas que mantêm são as organelas que vão manter as outras organelas em seus devidos lugares, vão dar a forma à célula e também vai permitir ou vai participar do transporte de substâncias no interior da célula, como vocês podem ver nessa figura. Tá? O citoesqueleto está ligando a membrana plasmática, ligando aos ribossomos, ligando a mitocôndria, a microtúbulos. Então, o citoesqueleto dá forma à célula. Ok? Essas são as organelas das células eucarióticas, animal e vegetal. Acontece que na célula eucariótica ou na célula vegetal, os vegetais possuem mais dois tipos de organelas, que seriam os vacúolos e os cloroplastos. Os vacúolos e cloroplastos presentes somente em célula vegetal. Os vacúolos vão servir como reserva de alguma substância, pode servir como região para degradação de moléculas, pode garantir o equilíbrio osmótico da célula vegetal. Além disso, é o responsável por manter a rigidez dos tecidos vegetais. Certo? Além disso, nós temos cloroplastos. Os cloroplastos são as organelas responsáveis por realizar a fotossíntese e são verdes por conta da presença de clorofila. O animal tem cloroplasto? Não, porque o animal não realiza fotossíntese. Certo? Estrutura celular e organelas celulares. Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus e um abraço.